Júlia, não fica chateada comigo. Mas eu não consigo acompanhar nem entender esse tipo de arte. De fato, você tem algo a dizer. Mas eu vejo tudo isso e não consigo enxergar a arte ou algo semelhante. Você tá amassando uma fruta, num local meio zoado, com o tapete da mamãe e tal. O que é isso, exatamente? Me explica, porque eu sou ignorante. Ameixa é um fruto híbrido com diferentes espécies e gêneros, e eu o associo ao corpo humano, sobretudo ao meu próprio corpo. A casca azeda da ameixa e a doçura da carne. Sou um organismo. Meu corpo é composto por diversas camadas, e ao explorá-las é possível chegar à carne, ao núcleo. A ameixa é um organismo composto por uma casca azeda, espessa, e a carne. Ao morder a carne, chega-se à semente, ao núcleo. Devorar a carne é um processo, e reconhecer-se também é um processo. É preciso olhar para dentro do corpo e digerir os pedaços, até encontrar a semente e fazê-la brotar. Viver é semear e cuidar com amor o fruto que foi plantado. Viver é um ciclo. A ameixa vive. É um processo intimista e eu gosto de trazer o espectador a ele. Quero que a pessoa, ao transitar o espaço, se sinta inserida no universo das ameixas, no meu universo. É um processo subjetivo e eu aprecio a relação de observador-participante. Por mais que este não entenda o processo ou o rejeite, pois isso também faz parte do processo. É curioso o fato de que se rejeita o contemporâneo. Existe uma busca incessante pelo belo e por uma perfeição inexistente, completamente relativa. Existe, ainda, a ideia de que a Pietà é bela, mas a pichação é feia. A arte é relativa. Entretanto, ainda existe uma noção eurocêntrica do que é arte, ou artefato, ou artesanato. A arte é um reflexo das sociedades, sobretudo da ocidental. Existe padronizado na nossa sociedade que é belo ou feio, normal ou loucura, moral e imoral. Agamben defende que o contemporâneo não necessariamente é aquele que se afaga ao seu tempo. Para ele, o contemporâneo é aquele que vive o seu tempo, não concordando com certos ideais e, consequentemente, destoando, dissociando de uma ideologia imposta. Porque quem de fato enxerga uma época e seus acontecimentos, entende que o sistema é falho e não deve ser aceito. O sistema de arte é falho, porque a nossa própria sociedade falhou e precisa de um milagre ou revolução para se reerguer. O sistema artístico é falho, porque a nossa própria sociedade falhou e precisa de um milagre ou revolução para se reerguer. É importante reconhecer
a luta de classes existente no sistema artístico, mas reconhecer também que existe uma padronização do que é belo ou não é, ou do que é arte ou não é. É preciso sensações diferentes narrativas dos indivíduos ou de um coletivo. É preciso relativizar a arte e entender a estética com uma visão menos cristiana e eurocêntrica, pensando formas decoloniais de se fazer arte. Afinal, se Piero Manzoni criou merda da artista, por que eu não posso criar a Mecha Vive? Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu já era preta. Sou fragmentada. A minha identidade é constituída por diversas vertentes que constroem a minha corporalidade. A relação que tenho com meu corpo também é dita pelo olhar objetivado do outro. Eu sou preta e queer, e eu existo e resisto.
fica chateada comigo não, mas esse tipo de arte eu não consigo acompanhar e nem entender. Com certeza você tem algo a dizer ali, mas eu vejo tudo isso e não consigo ver arte, ou sei lá. Você tá amassando uma fruta num local meio zoado, com o tapete da mamãe e tal. O que é isso exatamente? Me explica porque sou ignorante. Bom, isso foi dito, né, para uma pessoa próxima de mim. E é muito curioso, né, porque a gente está em 2020 e ainda rola essa discussão, né, do que é arte, o que é arte, né. E eu acho que assim, até as pessoas que dizem que a arte é algo que nos atravessa, né, algo que afeta, muitas vezes ainda tem essa visão bem enquadrada, né, fechada do que realmente, né, digamos assim, é a arte, né. Então ainda existe essa ideia de que a arte é aquilo, é quando você vai numa galeria, você vai num espaço, você olha uma pintura e aí ali você tem uma experiência talvez sublime, né, a experiência do sublime, porque aquela pintura ali, ela te remete a algo, né, te leva, né, para uma experiência, né, de uma beleza assim tremenda. E aí você, né, isso é arte, né? Mas aí quando você olha uma peça, um quadro, ou qualquer outra coisa que te incomoda, e não necessariamente é bonito, muitas das vezes isso não é considerado arte, né? Então, assim, interessante, porque, né, 2020, isso foi dito, né, por uma pessoa que eu conheço, que não é ignorante, no caso, essa pessoa também é do campo das artes, eu diria, né, porque ele é designer, ele é arquiteto, então, assim, ele estudou, né, arte também, mas ele ainda tem essa visão, assim, que eu diria, uma visão bem kantiana, né, de estética, né, e também que eu acho que não deixa de ser uma visão muito ocidental do que é a arte, né, a gente ainda tem uma visão muito eurocêntrica de arte, né, uma visão muito elitista de arte. Por que a gente divide arte, artesanato, artefato, né? E por que geralmente artesanato ou artefato são vistos como algo menor, de menor importância? Só porque eles são produzidos por certas sociedades, que não as sociedades ocidentais, necessariamente? Então, ou outras etnias, né? Então, isso me faz pensar, né? Por que um Duchamp pode colocar um mictório numa galeria? Por que o Piero Manzoni pode colocar uma latinha de fezes em outro espaço? Né? Por que Andy Warhol também pode trabalhar com embalagens e eu não posso amassar uma ameixa num espelho? Essa é a minha narrativa, esse é o meu processo. Não deixa de ser arte também. Porque ele me atravessa e ele pode atravessar outras pessoas. Eu acho que tem uma experiência aí que é muito subjetiva também, né? E a própria objetividade, ela é relativa, né? Enfim. A Ameixa Vive, né? A Ameixa Vive é um processo que eu tenho há muitos anos. A relação que eu tenho com a ameixa é uma relação, assim, que eu tenho desde pequena. Eu sempre gostei de comer ameixas e de observar essa fruta, né? E eu acho que é uma fruta muito bonita. Ela tem diversas espécies, gêneros, né? Ela é muito híbrida, né? Em termos de sabor, de textura. E é isso, né? A casca azeda da ameixa é a doçura da carne. Quando a gente morde a ameixa, a gente sente esse azedo no início, mas aí, ao chegar na carne, né? Quando a gente tá saboreando a carne, a gente consegue sentir um sabor mais adocicado. Só que esse sabor adocicado, ele também se mistura, né, com a casca azeda, então é um sabor bem híbrido, né? É um fruto muito bonito, né? E de tamanha importância para mim. E eu gosto de associá-lo ao corpo humano, sobretudo ao meu corpo, né? A ameixa, ela é escura por fora, né? Às vezes ela tem manchas, ela pode ter, digamos assim, machucados, né? E por dentro ela tem essa doçura, ou não, né? Porque o sabor, ele varia muito, não só em relação à espécie, mas também se ela está mais madura ou não, enfim.
E eu acho que quando eu penso no corpo humano, sobretudo no meu corpo, na minha corporeidade, na minha corporalidade, eu sou constituída por camadas também, né? Sou composta por camadas, né? E eu gosto de pensar que essas camadas, né, que a minha corporalidade, ela não necessariamente é simétrica, mas não tem problema, né? Porque o meu corpo é um corpo real. Isso me faz pensar na antropologia do corpo do Le Breton, no sentido de que muitas vezes a gente se vê através do olhar objetivado do outro. E esse processo de olhar para dentro, né, de olhar para as nossas questões internas é importantíssimo. Mas é um processo árduo também, né? Porém, esse processo de autoconhecimento é lindo, né? Porque também se relaciona com essa questão de amor próprio, de beleza, que também é relativa, mas a beleza também é dita por um padrão estético, né, de uma determinada sociedade. Então, esse processo da ameixa é sobre isso. É sobre autoconhecimento, é sobre olhar para si próprio e conseguir, de fato, acessar o seu reflexo, né? E, de certa forma, é um desafio fazê-lo nesse campo virtual, no sentido de que isso não me permite que outras pessoas tenham essa interação, que para mim é tão importante, né? De alguém chegar no espaço, se deparar com o cenário, e aí essa pessoa lê o que está escrito na parede, vai ficar olhando, vai ter a sua própria experiência, e aí ela vai olhar para si própria, através do espelho. E ela vai pegar uma ameixa e vai digerir essa ameixa, enquanto ela digere a sua própria imagem também. E é isso, digerir a própria imagem é um processo. Assim como comer um fruto também. Digerir uma ameixa é um processo, né? Basicamente isso.